Você já sentiu no meio da oração como se estivesse sendo observado? Já percebeu sua alma gritar, mas não saber exatamente por quê? Há momentos em que tudo parece calmo por fora, e mesmo assim, algo dentro de você luta, treme, resiste. Não se trata de ansiedade, nem de superstição. É algo mais antigo que o mundo. Uma guerra invisível que acontece no fundo do coração, quando o céu e o inferno disputam o destino da sua alma. E você sente. Sente quando o corpo está ali, mas o espírito está exausto. Quando a fé parece fria, mas a tentação está acesa. Hoje, você vai enxergar os sinais e entender por que esse vazio que você sente talvez seja o maior sinal de que Deus ainda está te chamando, mesmo no meio da escuridão. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. Tudo parece normal. As luzes da casa estão apagadas, o mundo lá fora está quieto e o corpo já deveria estar descansando. Mas algo, sem nome e sem forma, paira no ambiente. O ar está mais denso. Há uma presença ali, quase imperceptível, mas real. Uma inquietação que não nasce da mente, nasce do espírito. A alma começa a perceber o que os olhos não veem. Uma espécie de peso, não no corpo, mas no espaço ao redor. Como se uma sombra antiga tivesse se aproximado, não para se revelar, mas para sondar. Não é medo, é discernimento. Algo dentro de você sabe, isso não vem de Deus. O início da batalha espiritual raramente se anuncia com trovões. Ele se aproxima em silêncio, enquanto tudo à sua volta continua igual. Mas dentro da alma, algo muda. Uma pequena rachadura se abre entre o que você sente e o que você crê. Você acredita em Deus. Você sabe que Ele está perto. Mas por que então parece tão ausente? Muitos pensam que o combate espiritual começa com uma tentação clara, um pecado visível. Mas às vezes começa com um desânimo leve, com uma oração que parece não subir, com um olhar vazio diante do sacrário. A presença maligna não entra pela porta principal. Ela se insinua nas rachaduras da rotina espiritual. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, vos rodeia como um leão que ruge, buscando a quem devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Mas ele nem sempre ruge. Às vezes ele sussurra. E o maior perigo é justamente quando não o percebemos, porque é nesse momento que ele opera melhor. Quando fingimos que está tudo bem, quando dizemos que é só cansaço, quando ignoramos o incômodo como se fosse algo passageiro. Mas a alma sente, ela sempre sente antes da mente entender. Você já notou como algumas noites são mais pesadas que outras, sem motivo aparente? Já sentiu uma resistência estranha quando quis rezar de verdade, como se alguém se opusesse à sua oração? Já teve vontade de parar tudo, mas sem saber de onde vinha esse cansaço? Isso não é aleatório, isso é o início. É assim que começa, com uma sombra que não tem nome, mas que vem acompanhada de silêncio, peso e uma leve sensação de perda. Como se a alma estivesse sendo deslocada de sua fortaleza interior, pouco a pouco, sem alarde. Mas se você percebeu, já é meio caminho para resistir, porque quem discerne a sombra pode clamar pela luz, e quem ainda sente o peso é porque ainda carrega o dom da fé. Ele acorda, mas não sente que descansou. O corpo levanta, cumpre seus deveres, até sorri, mas algo dentro dele está quebrado. Não é tristeza comum, não é preguiça nem desmotivação, é uma exaustão que não nasce do físico. É uma espécie de anemia da alma, como se carregar a própria existência tivesse se tornado um esforço brutal. Esse é um dos primeiros sinais da batalha espiritual. Um peso que não pode ser explicado, nem medicado. Um vazio que não é só emocional, mas existencial. A pessoa faz tudo certo, reza, trabalha, vive sua fé, mas tudo parece opaco. As palavras perdem sabor. Os gestos se tornam mecânicos e o coração afunda lentamente numa areia invisível. Isso não é fraqueza, é ataque. Uma pressão espiritual que tenta tornar a alma insensível à graça, porque o diabo sabe,
Quando você não sente mais nada, você começa a duvidar. E quando começa a duvidar, começa a afrouxar sua vigilância. A alma vai ficando anestesiada, não com dor, mas com indiferença. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, descreveu períodos em que sentia como se o céu estivesse fechado para ela. Suas orações não passavam do teto. À noite, seu quarto era invadido por ruídos e presenças sombrias. Ela escrevia: sentia-me como se arrastasse a alma e não como se a entregasse. E mesmo assim, ela perseverou. Esse peso invisível é exatamente isso, um arrastar da alma. Uma resistência interior que faz até o bem parecer inútil. Não se trata de pecado mortal, nem de rebeldia consciente. É algo mais insidioso, como um veneno lento que vai obscurecendo os sentidos espirituais. Você já sentiu essa vontade de não fazer mais nada? De deixar as orações de lado, não por raiva, mas por cansaço? Já olhou para o altar e sentiu que aquilo não te toca mais? Já pensou em dar um tempo da fé, como se ela estivesse te oprimindo? Então, você já conhece esse peso, mas há algo que o inimigo não entende. É exatamente nesses momentos que a oração mais fraca vale mais. A fidelidade cansada pesa mais no céu do que 1000 louvores entusiasmados. Quando a alma reza sem sentir, ela está lutando. Quando ela permanece, mesmo sem consolo, ela está vencendo. Essa é a ironia da batalha espiritual. O inimigo tenta sufocar a alma, mas acaba revelando sua força, porque só sente o peso quem ainda está tentando se levantar. A alma começa a clamar, mas nada responde. Ela busca sinais, abre as escrituras, se ajoelha diante do sacrário, mas é como se o céu estivesse fechado. Nem consolo, nem palavra, nem presença. Apenas um silêncio espesso que se prolonga por dias ou meses. Poucos falam disso, mas é nesse silêncio que muitos começam a cair, porque esperam um Deus que fale alto, que intervenha, que conforte com rapidez. Mas o Deus verdadeiro muitas vezes se cala, não por crueldade, mas porque está purificando, está formando, está permitindo a batalha não para perder você, mas para revelar quem você realmente é quando o consolo acaba. Esse silêncio dói mais que qualquer tentação, porque não parece apenas uma ausência divina, parece uma rejeição. A alma começa a perguntar: será que ele me abandonou? Será que estou iludido? Será que tudo isso era só emoção e agora acabou? Mas há um segredo aqui que poucos conhecem. Deus se esconde para ser buscado com mais sede, como um noivo que testa o amor da noiva pela ausência, como o oleiro que forma o vaso no fogo e não no colo. O silêncio de Deus não é um castigo, é um convite à maturidade espiritual e uma arma contra o inimigo, porque o diabo não sabe lidar com o silêncio. Ele vive do barulho, da pressa, do ruído. Quando a alma entra no deserto e permanece mesmo sem sentir, ela entra num território onde o inimigo não tem poder. Porque o deserto, embora seco, é também sagrado. Eu disse: estou perdido, mas ouviste a voz da minha súplica quando eu te chamei. Lamentações, capítulo 3, versículo 54. Santa Teresa de Calcutá passou mais de 40 anos sentindo o total silêncio de Deus. 40 anos. Ela dizia: na minha alma sinto só o vazio, a escuridão. Deus não está ali. Quando tento elevar a alma, nada a toca. E mesmo assim, amou, serviu, permaneceu. Esse é um dos maiores sinais de que você está em batalha. Quando a fé continua, sem apoio emocional. Quando você permanece de joelhos, mesmo com o coração em silêncio. Quando você continua indo à missa, mesmo sem sentir a graça. Porque aí a fé deixou de ser um sentimento e se tornou uma decisão. E aqui está a verdade mais oculta. Quando Deus se cala, os anjos ouvem por ele. Cada palavra sua, mesmo seca, sobe como incenso. Cada glória murmurado no vazio, cada Ave Maria feita com cansaço, cada comunhão recebida sem consolo, tudo isso fere o inferno mais do que 1000 exorcismos. Talvez hoje sua alma esteja exatamente aqui,
orando sem resposta, caminhando sem luz, esperando sem saber. Mas isso não é fracasso, isso é fidelidade no fogo. A presença de Deus pode parecer distante, mas os céus jamais estiveram tão atentos. Há um momento em que o silêncio se torna tão constante que começa a parecer normal. O desânimo deixa de ser incômodo e passa a ser uma espécie de repouso. A alma, cansada de lutar, começa a negociar. Talvez eu esteja exigindo demais. Talvez Deus não esteja tão interessado assim. Talvez essa paz que o mundo oferece seja mais real. É aqui que o inimigo muda de estratégia. Ele deixa de atacar e começa a seduzir. Não oferece pecado explícito, oferece descanso, oferece alívio, um tipo de desistência disfarçada de liberdade, um tipo de fuga que parece autocuidado, e a alma começa a se afastar da oração, das confissões, da Eucaristia, mas não por rebeldia, por apatia. O problema é que esse vazio não vem sozinho. Ele começa parecendo neutro, inofensivo, mas aos poucos toma forma. Primeiro, a alma evita os compromissos espirituais. Depois, começa a relativizar os pecados. Depois, começa a duvidar da própria salvação. E por fim, a vida inteira perde o centro. Esse é um dos sinais mais perigosos da batalha espiritual, quando o inimigo consegue convencer a alma a se entregar sem perceber. Quando ela para de lutar, não porque foi vencida, mas porque foi seduzida. E o mais assustador é que tudo parece calmo, tudo parece até mais leve, mas é exatamente aí que a alma corre mais perigo, quando não sente mais nada. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, dizia que o maior triunfo do demônio é quando ele faz a alma dormir em paz, enquanto a arrasta para o abismo. Ele mesmo foi alvo de ataques diretos, ruídos noturnos, objetos movidos em seu quarto, mas dizia que preferia 1000 tormentos visíveis a essa anestesia da alma, que vai aos poucos tirando o sentido do sagrado. Talvez você esteja aí agora, cansado, confuso, vendo a fé como um peso, pensando em dar um tempo de tudo, como se isso fosse normal. Mas ouça isso com atenção. Essa vontade de parar não é sua. Essa voz que diz, desista, não é sua. Essa paz estranha que o mundo oferece é o sono da alma antes da queda. Não aceite essa paz. Ela é falsa, porque a verdadeira paz não vem quando tudo para de doer. Vem quando você encontra sentido até na dor. E sentido só se encontra em Deus, mesmo quando ele parece ausente. Se você está se sentindo assim, não fuja, não se entregue, porque essa batalha é a prova de que você é precioso demais para o inferno e por isso está sendo tão atacado. O inferno não ataca com pressa. Ele observa, estuda, mapeia seus horários, suas brechas, seus humores. Ele sabe quando você está mais vulnerável, não no pecado, mas na rotina, não na queda, mas no tédio. O maior engano da alma em batalha é pensar que o inimigo age apenas nas tentações explícitas. Às vezes, o golpe mais fatal vem no dia em que tudo parece comum. A estratégia do demônio não é apenas te fazer cair, é te fazer parar de resistir. E para isso, ele vai minando seus sentidos espirituais. Um pequeno deslize aqui, uma palavra impura ali, uma distração inocente hoje, uma oração atrasada amanhã, um juízo precipitado, uma comparação venenosa, uma vaidade disfarçada de cuidado pessoal, pequenas rachaduras. E pelas rachaduras, ele entra. O problema não é errar. O problema é quando o erro começa a parecer aceitável. Quando você pensa, pelo menos não é tão grave. Deus entende. Outros fazem pior. Esse é o campo mais perigoso da batalha espiritual. Quando o erro vira normalidade e a consciência vai adormecendo, lentamente, sem alarde. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salmos capítulo 126, versículo 1. A alma que vigia por si mesma já perdeu, porque não somos fortes sozinhos. Precisamos da graça. E a graça é silenciosa, delicada, exige espaço.
O demônio não precisa destruir a alma de uma vez. Basta ocupar o espaço onde a graça costumava agir. E ele é sutil, ele não empurra, ele sugere. Você está cansado. Talvez rezar demais esteja te fazendo mal. Você precisa de equilíbrio. E de sugestão em sugestão, a alma começa a se tornar morna. E a mornidão é pior que o pecado, porque o pecador sabe que caiu, mas o morno acredita que está de pé. O livro do Apocalipse adverte com clareza aterradora: conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Essa é a palavra mais dura já dita por Cristo a uma alma. E ela não foi dita a um pecador escandaloso, mas a um morno, a um indiferente. Alguém que já não sente, nem busca, nem sofre mais por estar longe de Deus. Por isso, se você sente desconforto, angústia, inquietação, agradeça, porque isso é sinal de que a graça ainda pulsa, de que você ainda sente falta, de que o fogo não se apagou totalmente. O inferno tenta te anestesiar, Deus quer te despertar. E hoje, talvez, você tenha sido trazido aqui não por acaso, mas por misericórdia. O que fazer quando o que era doce perde o gosto? Quando o altar não emociona mais, a Eucaristia parece um gesto comum e as palavras da oração ressoam como ecos longínquos de um amor que já foi mais vivo? Este é um dos sinais mais dolorosos e mais silenciosos da batalha espiritual, a perda do sabor sagrado. Não há pecado visível, não há blasfêmia, apenas um vazio estranho que toma conta da alma diante das coisas santas, como se o coração tivesse perdido o paladar da fé. Essa aridez não é castigo, é purificação. Deus permite que desapareça o consolo sensível, para que reste apenas o amor verdadeiro, aquele que permanece mesmo sem sentir nada. O amor que não se alimenta de emoções, mas de fidelidade. Santa Faustina Kowalska, em seus diários, relatava períodos em que, mesmo em estado de graça, sentia-se completamente desamparada. Nem a presença real de Jesus na hóstia lhe trazia alívio. E ainda assim, ela ia, ela comungava, ela rezava, ela amava. Porque o amor verdadeiro é aquele que continua, mesmo sem recompensa. Você já sentiu isso? Já entrou na igreja e sentiu que não havia ninguém te ouvindo? Já olhou para o crucifixo e sentiu apenas um símbolo? Já pensou que talvez sua fé tivesse acabado? Se sim, você está exatamente onde os santos começaram a ser forjados, porque o ouro verdadeiro só brilha depois do fogo, e a fé autêntica só se prova no escuro, porque se caíres, não se apagará tua luz. Ainda que o justo caia 7 vezes, tornar-se-á a levantar. Provérbios capítulo 24, versículo 16. O inimigo vai tentar fazer você pensar que perdeu tudo, que Deus se afastou, que sua fé morreu. Mas isso é mentira. A alma que sofre por não sentir Deus já está tocando sua presença, porque o desespero por Ele já é um tipo de oração, já é um grito do Espírito que rasga os céus, mesmo quando os lábios mal se movem. Esse estado de aridez é tão santo que foi vivido até por Jesus. No Horto das Oliveiras, ele suou sangue. No alto da cruz, ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? O próprio Filho sentiu a ausência do Pai, para nos ensinar que mesmo o silêncio divino faz parte do caminho da salvação. E aqui está o segredo. Se você continua indo à missa, mesmo sem sentir nada, você está vencendo. Se continua rezando, mesmo sem consolo, você está lutando. Se continua buscando, mesmo sem emoção, você está sendo fiel. O céu não mede sua fé pelo que você sente, mede pelo que você escolhe. E se hoje você escolheu não desistir, então o inimigo perdeu mais uma batalha. Às vezes, o inimigo ataca mais violentamente quando percebe que está prestes a perder. É por isso que, em certas fases da vida espiritual, quanto mais você tenta se aproximar de Deus, mais dores, provações e resistências surgem ao redor.
não é coincidência, é estratégia. E é também um sinal de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores invisíveis da alma. Porque enquanto você sente que está à beira do colapso, o céu inteiro se mobiliza. E os frutos que você ainda não vê já estão sendo gerados. O reverso da batalha é este: quando parece que tudo está ruindo, a vitória está sendo tecida em silêncio. A alma que continua a lutar, mesmo ferida, passa a irradiar algo que ela mesma não enxerga. Um brilho não humano, uma resistência que inspira até os que estão ao redor. E sem perceber, você começa a ser instrumento, você se torna intercessor. Cada gemido seu, cada oração feita sem ânimo, cada lágrima contida, tudo isso sobe aos céus com o peso da cruz. São Pio de Pietrelcina, o estigmatizado, dizia que sentia os ataques mais brutais do inimigo justamente depois de uma confissão ou antes de um milagre. O diabo urrava, objetos voavam em seu quarto, dores físicas o dilaceravam. Mas ele sabia, quanto maior o ataque, mais gloriosa seria a graça que viria. Você pode não ouvir os gritos do inferno, mas se está sendo provado até os ossos, é porque o seu silêncio está ferindo as trevas. O inimigo não desperdiça energia com quem já está perdido. Ele persegue os que têm missão, os que carregam luz, os que, mesmo no escuro, continuam rezando. 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos capítulo 90, versículo 7. Essa promessa não é uma metáfora, é real, mas ela não significa ausência de sofrimento, significa invulnerabilidade da alma. O corpo pode adoecer, a mente pode vacilar, mas a alma que permanece fiel, permanece intocável. E talvez você nunca saiba quantas almas foram salvas porque você não desistiu. Talvez só na eternidade você verá quantas quedas foram evitadas, porque você, mesmo em silêncio, permaneceu. O mundo mede vitórias por conquistas. Deus mede por perseverança. Não é a oração mais bonita que move os céus, é aquela feita no limite. Aquela que sai de uma garganta seca, de um coração ferido, de um espírito que já não tem mais força, mas ainda tem fé. E se você ainda está aqui, se você ainda está ouvindo isso, mesmo em meio à dor, é porque você ainda crê. E quem crê jamais está sozinho. O reverso da batalha é este: a escuridão que tenta te engolir, na verdade está te revelando. Cada ataque que você sofre é uma confissão involuntária do inferno. Você é perigoso demais para ser ignorado. E enquanto você luta no chão, o céu inteiro está de pé. Você já reparou como, nos momentos mais escuros, algo dentro de você se recusa a morrer? Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as orações já não têm lágrimas, mesmo quando o corpo está cansado demais para ajoelhar, ainda há um lampejo, um facho fino de decisão que diz: eu não vou soltar a mão de Deus. Esse grito silencioso da alma é o que mais assusta o inferno. A batalha espiritual chega ao seu auge quando a alma parece derrotada, mas permanece. Não se levanta triunfante, não grita salmos de vitória, não vê anjos nem ouve vozes. Ela apenas permanece. E isso, no campo invisível, soa como um estrondo, um clamor que sobe ao céu com a força de um sacrifício. Porque ali, no ponto em que qualquer um desistiria, alguém escolheu continuar. Alma que decide continuar quando não há mais luz, essa alma vence. E vence de forma que o mundo não vê. Não há aplauso, nem reconhecimento, nem paz imediata. Mas há um estremecimento na eternidade, porque ela tocou aquilo que o próprio Cristo viveu na cruz, o abandono aparente e a entrega total. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Essa frase não foi dita na glória, foi dita no fim, no auge da dor. Quando o filho crucificado já não via o pai, mas ainda confiava nele. Você entende o que isso significa? Significa que quando você está no escuro e escolhe confiar, você está mais parecido com Cristo do que jamais esteve antes. Não é nas vitórias visíveis que nos unimos a Ele. É nas quedas, nas cruzes, no silêncio
e na fidelidade teimosa que não larga a mão do alto. Enquanto isso, o céu se move. Os anjos observam, e não apenas observam, lutam por você. Porque diferente do que muitos pensam, você não está lutando sozinho. Cada vez que você reza, mesmo sem vontade, um anjo é enviado. Cada vez que você renuncia ao pecado, mesmo com desejo, uma espada é levantada. Cada vez que você diz sim no meio da dor, uma muralha se ergue invisivelmente ao seu redor. E há mais, o inferno sabe quem você é. Ele não ataca aleatoriamente. Ele só se move com fúria quando há ameaça. Isso significa que mesmo que você não veja, você carrega dentro de si um chamado que incomoda as trevas. Um plano que, se cumprido, trará salvação não só para você, mas para outros. Por isso, os ataques. Por isso, a sequência de provações. Por isso, o cansaço anormal, as tentações contínuas, o vazio insistente. Mas há uma verdade oculta nisso tudo. O inimigo não luta contra o que já perdeu. Ele só persegue o que ainda tem chance de brilhar. E quanto maior a batalha, maior o destino da alma. Você pode não perceber, mas há olhos celestes fixos em você agora. Há promessas esperando o tempo certo. Há graças sendo acumuladas nos céus como águas represadas. E um dia, talvez quando menos esperar, essa represa vai se romper, e tudo aquilo que você ofereceu na dor, cada lágrima, cada silêncio, cada oração solitária, tudo isso se converterá em força para outros, em cura, em salvação. A alma que resiste no escuro se torna farol, mesmo sem saber. E se hoje você se sente quebrado, ferido, cansado, invisível, saiba, essa é exatamente a aparência da alma no momento anterior à sua maior vitória. Não espere sentir força para continuar, nem espere clareza para permanecer. Em certas batalhas, tudo o que você vai ter é uma certeza invisível, a de que existe algo maior que o que você está sentindo agora. Algo que pulsa por trás do silêncio, além da dor, entre as frestas do desânimo. É aí que Deus mais age. Não quando você o sente, mas quando você o escolhe. Porque existe uma fidelidade que não brilha, mas sustenta. Uma santidade que não se mostra, mas intercede. Uma alma que ninguém percebe, mas que o céu inteiro reconhece. A vitória na batalha espiritual nem sempre é visível. Ela não se revela em milagres imediatos, mas em resistências pequenas e contínuas. Em alguém que decide rezar de novo. Em alguém que levanta da cama só para ir à missa, mesmo sem vontade. Em alguém que não entende, mas confia. E acredite, quando a alma confia no escuro, ela se torna luz, não para si mesma, mas para outros que estão perdidos. Talvez você nunca veja nesta vida o que sua fidelidade silenciosa gerou. Mas, no juízo, tudo será revelado. E ali, no dia em que todas as máscaras caírem, você verá. Cada oração dita sem emoção, cada missa rezada em cansaço, cada gesto de amor feito no escuro, pesaram mais na balança da eternidade do que todas as luzes do mundo. Não desista agora. A batalha espiritual é a linguagem do céu para dizer: eu ainda te quero. A dor que você sente é o eco de uma promessa, e a sua resistência silenciosa é um grito que o inferno ouve com pavor. Se essa batalha que você vive hoje te lembra das profecias e sinais que vemos na Bíblia, então você precisa ver o que deixei no comentário fixado. Inscreva-se, ative o sininho e deixe nos comentários. A minha alma está lutando e Deus está comigo. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de força no invisível. Alguém que talvez esteja vivendo exatamente esta guerra, mas ainda não entendeu o porquê. Que o Deus das promessas silenciosas te sustente. E que mesmo sem sentir, você nunca deixe de escolher o céu.